Thomson, por sua vez, foi muito importante porque ele começou a pensar assim, opa, será que tá certo isso que Dalton pensou? O Thomson ele vai criar sua teoria 90 anos depois. Então, o John Dalton foi do ano de 1807, o Thomson foi do ano de 1897. Bom, o que ele acreditava? Ele acreditava, então, pegou lá a teoria de Dalton, e ele acreditava que o átomo continuava sendo uma esfera. Então, o átomo ele era uma esfera e maciça. Só que preste bem, o Thomson ele já não afirma que o átomo é indestrutível, é indivisível, é rígido, né? Ele não diz a respeito dessas coisas, que ele é homogêneo, ele apenas diz que é uma esfera maciça. Ou seja, possui massa no seu interior. Ou seja, não é algo oco, tá? Não é algo que não tenha nada dentro, só tem uma casca por fora e nada por dentro. Não, é algo maciço. Ok. Então, agora no Thomson eu sei que o átomo é uma esfera e ela é maciça. O que ele contribui? Ele agora começa a dizer que o átomo é essa esfera maciça e, como maciço vem de massa, ele possui uma massa positiva. Opa, que legal! Então, isso foi algo que ele já começou a pensar, né, que já foi mais elaborado, né? Então eu preciso ter uma massa para eu ter um átomo. E daí ele pensou assim, bom, se eu tenho uma massa positiva, então em algum momento eu vou precisar ter algo negativo. E por que eu vou precisar ter algo negativo? Porque iguais se repelem, diferentes se atraem. Essa definição é muito importante em física, química, matemática. Nossa, para tudo mesmo é muito importante. Então sempre se lembre, iguais se repelem, diferentes se atraem. E daí ele pensou, se baseou nessa teoria e bora lá, né? Se iguais se repelem, diferentes se atraem, então se eu tenho uma massa e essa massa é positiva, eu vou precisar de algo negativo nela. Só que, como o positivo e o negativo não poderiam se misturar, digamos assim, ele começou então com uma nova ideia, do tipo, na minha opinião, deve ter partículas dispersas, né? E essas partículas são de valores negativos. Ou seja, o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer lá que no átomozinho, lá pequenininho, maciço, de valor positivo, de massa positiva, iam ter por exemplo, uns pontinhos nele, essas pequenas partículas, grudadas nele, né? Na superfície, assim, por fora, grudadas, e elas seriam de valor negativo. Então daí o que ele começa a dizer? Que o átomo é uma massa positiva com partículas negativas incrustadas na superfície. Então esse incrustados é o que eu quis dizer com o termo grudados. Só que agora vamos ser mais técnicos em dizer que é incrustado, ok? E daí ele já trouxe essa nova ideia. Então, o negativo com o positivo, o átomozinho lá, que por fora tem partículas incrustadas negativas nele. Ok? Muito importante. Então, o átomo, por sua vez, ele era uma esfera eletricamente neutra, devido às suas cargas. Ou seja, se eu tenho as cargas positivas e negativas, então o átomo como um todo, ele é neutro. Então, beleza. Daí, o que a gente pode comparar? Ele, lá na época dele, comparou o modelo com um pudim de passas. Esse é o maior questionamento que a gente tem na vida, né? O que é um pudim de passas? Uma vez eu comi um sorvete de passas, né? Então, só que o sorvete, você sabe que é diferente. Sorvete, as passas estão lá dentro. Eu não gosto de pudim de sorvete de passas, acho estranho. Mas se ele gostava de pudim de passa, eu também já não sei, né? Todo mundo acha que passa é ruim. Passa é bom, mas sei lá, depende da opinião. Muita gente compara essa teoria com a teoria do panetone. Então, já que a gente não conhece o que é um pudim de passa, então vamos pensar no que é um panetone. Só que pensa comigo, panetone tem passa dentro dele. E nesse modelo aqui a gente não tinha
as partículas negativas dentro dessa massa. Elas apenas estavam por fora. Então, tem professores, químicos no geral, que acabam comparando com um brigadeiro. Eu acho que é a comparação mais exata. Porque, tipo, você vai ter uma massa ali e você vai ter as partículas negativas por fora, como se fosse granulado. Então, se quiser comparar esse pudim de passas, compare mais com o brigadeiro, ok? Tipo, acho que dá mais certo. Mas vamos pensar aqui num pudim de passas. Imagina um pudinzinho branco lá, cheio de passa preta por cima. Pelo menos é assim que eu imagino. Algo gostoso? Algo legal? Não sei. Não tô interessado no sabor. Tô interessado no visual. Então ele pensou no pudim de passas. Tem uma massa positiva, eu tenho essas passinhas negativas por cima dela. Ok? Então, vamos agora para o termo mais científico aqui mesmo. Vamos parar de pudim de passa, de brigadeiro, de panetone, senão a gente vai achar que já é Natal. Ele falou que, então, possui a massa desse pudim, na superfície no interior as passas. Que na verdade no interior é apenas no redor. Então, essa seria uma massa positiva com partículas negativas incrustadas na superfície. Isso gerou a descoberta a respeito dos elétrons. Então, marque: o importante da teoria de Thomson foi a descoberta a respeito dos elétrons. Repetindo, a descoberta a respeito dos elétrons. Ninguém tinha pensado antes que poderia ser algo positivo com partículas negativas. Então, a ideia de elétron começa lá no modelo de Thomson, ok? E daí, o que ele vai fazer? Ele vai fazer algo aqui, nossa, inesperado. Ele vai, então, pegar e fazer um experimento aqui. E esse experimento, ele se chama de tubo de raios catódicos.